Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo esse vídeo, alguma coisa infelizmente impediu vocês de assistir a minha aula lá na sala. Sendo assim, vamos ao assunto. Na aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre função exponencial. Só que, para que vocês entendam bem, tá bom? Eu preciso de vocês que vocês relembrem o conteúdo de potenciação e radiciação, tá bom? Eles são a base do que vai ser colocado aqui, porque vai ser só o quê? Uma caracterização dessas. Sendo assim, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Sobre função exponencial. O que define uma função exponencial? Quais são as propriedades dela? Tá? A chamada exponencial natural e algumas aplicações, ou seja, exemplos práticos de onde você pode utilizar. Dessa forma, já que eu quero falar sobre função exponencial, eu vou caracterizar esta. Dessa forma, a definição seria o seguinte: ó, uma função do tipo, ó, ela transforma qualquer número real em um número positivo, tá? Ou então, como aqui está descrito, para você ver melhor, no intervalo aberto de 0 a mais infinito, ou seja, eu estou pegando qualquer número real, tá bom? Maior do que zero. Por isso eu disse número positivo. Então, a função desse tipo aqui é tipo exponencial, mas não é qualquer tipo de expressão. Se ela obedecer uma regra de formação, qual vai ser ela? Vai ser denotado da forma f de x é igual a um valor a elevado a x. X quem é? É um número real. E quem é esse a aqui, professor? O a é um número positivo. Ou seja, na descrição de definição de forma matemática, é uma função tal que ela transforma qualquer número real em um valor positivo. Qual é o tipo da transformação? Eu pego um valor real, que é o x, e transformo ele da forma a elevado a x. Um número elevado a x, eu falei para vocês no conteúdo passado que é a ideia de quê? Potenciação e radiciação. Só que esse valor de A não é qualquer número. Ele é um valor específico, tá? Lá em potência e radiciação, nós vimos que a gente poderia ter valores positivos, negativos, tá bom? Lá, ou zero. Aqui, tecnicamente, eu só posso ter valor o quê? Positivo. Tá certo? Então, é uma expressão como essa que define uma função do tipo exponencial. Tá bom? Exemplos dessa. 2 elevado a x. Ó. O meu valor de A na expressão A é 2. Tá bom? 2 é positivo, a potência x é qualquer número. Tá? Na letra B, 5 elevado a x menos 2. 5, tá bom? Que seria a base. Lembra, base vem lá da ideia de potenciação e radiciação. 5 é a minha base, é um valor positivo. Está valendo. X menos 2, eu tenho que verificar o quê? Números reais. X menos 2 é uma função de primeiro grau que admite qualquer número real sendo aplicado nela. Na letra C, 3 elevado a x ao quadrado. Mas, professor, não era x? Eu estou trocando x por x ao quadrado. Tá? Outra coisa, o valor da base é 3, que é o número quê? Positivo. A menos 2 elevado a x. O que é que eu devo me preocupar? Que o valor a menos 2 seja um número quê? Positivo, ou seja, eu só preciso daí que o a seja maior do que 2 para que essa operação valha para qualquer valor de a maior do que 2. Tá bom? Beleza. Como eu já disse que o princípio de função exponencial é da ideia de potenciação e radiciação, tá bom? Eu mostro a vocês as propriedades dele. Então, as propriedades de potenciação podem ser usadas em funções exponenciais, porque função exponencial é uma restrição. Potência, eu posso ter como base valor positivo ou negativo. Só que para valores exponenciais, ó, os números que eu posso colocar são números o quê? Positivos. Perdoe aqui que eu vou fazer o ajuste, tá? E a potência dele, tá bom? São o quê? Números reais. Tá? Temos a seguir as seguintes propriedades. O detalhe só que me chama a atenção é que quando a gente trabalhou lá anteriormente, tá bom? Em exponencial, tá? Eu fiz como referência que as nossas potências em exponencial fossem números inteiros, tá?
Quando nós estávamos trabalhando com radiciação, eu fui um pouquinho além, dizendo que a potência ali poderiam ser números racionais, e aqui para exponencial o que vai diferenciar é que esta potência seriam números o quê? Reais. De qualquer maneira, as mesmas propriedades que valem para a potenciação, tá bom? Valem também aqui para a ideia de exponencial, ou seja, base repetida, tá? Eu tenho a mesma base. Ó, expoentes diferentes, repete a base, somos expoentes. No caso da divisão, no caso, e se a base for diferente, professor, e a potência for igual, o mesmo x, o que é que fazemos? Multiplicação da base e depois faz a operação com o expoente. Vale a operação do produto, tá? Operação do quociente e potência de potência, ou seja, A elevado a x, depois elevado a 2. O que é que a gente vai fazer? Repete a base e multiplica os expoentes. São as mesmas regras que valem, tá bom? Quando a gente viu lá, para a ideia de potência e radiciação. A única diferença aqui é que na minha potência, eu tenho em potenciação só números inteiros, radiciação eu tenho racionais, tá bom? E aqui em exponencial eu tenho números que reais. Beleza? Então, quando eu sair colocando valores, porque o A está fixado. Quando eu sair colocando valores na potência, o que é que gerariam os meus resultados? Para conseguir visualizar assim falando, não é tão prático. Mas um gráfico, uma ideia gráfica, para qualquer tipo de resultado, eu tenho uma ideia assim. E os gráficos, pessoal, obedeceriam regras como essa daqui que eu vou apresentar a vocês. Ó. São dois tipos de gráfico. O que está à esquerda, observe, ó, eu tenho duas funções, eu vou até dar, ó, preste atenção. Eu tenho duas funções. Primeiro é uma f de x, ó, a elevado a x. Qual é o detalhe aqui? Ó? O meu valor de a, ele é um número que é maior do que 1. Depois eu vou mostrar a vocês, fazer com alguns valores, para vocês terem ideia. Então, os resultados que vão sendo gerados são valores assim, ó, se aproximam de zero. Lembre-se, meus resultados são sempre valores o quê? Positivos. Resultado de valor exponencial é sempre positivo. Ah, professor, mas tem uma soma, uma diferença. Aí são outras operações. Mas o resultado da função exponencial, tá bom? É sempre o resultado positivo. Por isso que ele está aqui, ó, acima do eixo do x. Então, eu iria ver um gráfico como esse, caso o meu valor de A fosse maior do que 1. Tá? E os valores de x implementados, tá bom? Seguem de negativo para positivo. Só que a situação se inverte caso eu tenha uma outra função g de x, ó, com b elevado a menos x. Tá bom? Como assim, professor, menos x? O menos x, ou seja, eu estou acrescentando um menos. Se você coloca x positivo, ele vira negativo. Se colocar negativo, vira positivo. E observem que há diferença. Ó. No valor de A, ele é maior do que 1. No valor de B, lembre-se, a base não pode ser o quê? Negativa. O valor de B aqui está entre 0 e 1. Não é o valor 1. Tá bom? Não é o valor 1. E aí a gente teria, tá, o mesmo design de gráfico. Agora, ó, se o valor de A, e se o valor de A for maior do que 1 e a potência negativa, pessoal, o menos? Então o gráfico ele faz esse desenho. Que seria um desenho similar caso você pegue um valor de b elevado a x, tá bom? E o b estivesse entre 0 e 1. Ele faz um desenho como esse que aqui está. Tá? Para que a gente entenda essas situações, eu vou mostrar, tá? Eu vou usar um programa para mostrar a vocês esses resultados, tá bom? Primeiro, de ponto a ponto, eu vou fazendo de pontinho a pontinho. Depois que eu fizer isso, eu faço o desenho, tá? Eu peço para o programa fazer todo o gráfico para que a gente tenha ideia disso. Beleza? Vamos lá. O que eu vou utilizar aqui, olha pessoal, o que eu vou utilizar aqui é um programa chamado GeoGebra. Ele é gratuito e está disponível, tá, na internet para vocês baixarem, tá bom? Ele é gratuito. Como eu disse para vocês, eu vou começar com uma expressão bem simples aqui, ó.
Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, eu vou pegar meus elementos, cujo a base, eu vou começar com um valor simples, 2, tá bom? E a potência de 2 aí, vamos começar, ó. A potência sendo 1, eu tenho como resultado o número 2, tá? Então, ó, vou fazer pontos, para a gente ficar melhor. O ponto, ó. Quando x é igual a 1, o y é 2, tá aqui, ó. O valor seria esse, tá aqui, ó. Quando x é 1, o y vale 2. Tem lá nas propriedades que quando você tem um valor que não é zero elevado a zero, o resultado é sempre 1, ou seja, quando x for 1, quando x for 0, o resultado de 2 elevado a zero dá 1. Só que aí eu vou pegar o seguinte ó, agora. E se a potência é 2? 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, quando x é 2, ó, x vale 2, o y tem que valer 4. Marquei aqui, ó. Quando x vale 2, o y vale 4. Tá? Vamos lá. Perdoe aqui, deixa eu remover isso aqui. Tá? Então vamos lá. Gerando aqui mais alguns resultados para a gente ver. E se eu pegar, por exemplo, o 2, quando x for igual a 3, qual seria o resultado da minha conta? Seria 8. Ou seja, pegando aqui um pontinho de novo, ó, o ponto. Quando x fosse 3, o y vale quanto? 8. Olha o desenho que eu começo a formar. Agora imagine que você vai pegar, ao invés de pegar o x igual a uma potência positiva, um valor positivo, se eu pegasse negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 1, o que é que iria acontecer? Se você pegar ideias de potenciação, volta lá, quando a potência é negativa, o que é que a gente faz? Inverte e ajusta a potência. Ou seja, você ficaria com 0,5. Ou seja, quando x vale menos 1, o teu valor de y seria 0,5. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. 0,44, fazer um ajuste aqui, ó. Pediu ao programa 0,5. Ó, ele ajustou. E se eu pegasse a minha potência como sendo o menos 2, ó, aqui, o menos 2, qual seria o resultado? X elevado a menos 2, de novo, potência negativa, por propriedades de potência. Eu troco a posição e inverto o sinal da potência. Ou seja, o que era 2 elevado a menos 2 vira 1 dividido por 2, isso daí elevado ao quadrado. Fica 1 quarto. Ou seja, o valor que eu iria obter seria menos 2 e, para minha resposta, 0,25. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Se eu não conseguir, aí eu peço ao programa de novo. Aqui. Deixa eu reajustar. Menos 2. Aqui, 0,25. Tá lá, fez o ajuste. Então, quando eu ficar fazendo isso infinitamente, qual resposta eu iria obter? Olha lá. Lembre-se, eu estou fazendo uma função, tá aí, ó, f de x, estou fazendo uma função, tá? Cujo ela é um exponencial de base 2, tá bom? E a potência, tá lá colocando potência, é o valor de x. Olha o gráfico, ó. Então, qualquer valor que eu fosse colocar, ele estaria em cima dessa linha verde. Caso eu tenha dúvida, por exemplo, quanto seria 2 elevado à potência menos 3? Está aqui o menos 3. A resposta seria para o x menos 3 e para o valor de y seria menos 0,125. Se eu colocar o ponto, ó, vamos lá. Aqui em cima, menos 3, 0, é porque eu tenho que... assim, pessoal, só lembrando, a escolha do ponto foi minha, tá bom? Aí eu tenho que ajustar, tá vendo? Eu tentar ajustar aqui, deixa eu apagar, tá? A entrada, vamos pegar um ponto G como sendo igual menos 3 para a coordenada de x e para o valor de y, 0,125. Oh, tem o 3 ali que eu coloquei a mais. Olha lá, ó, dá bem em cima.
Se eu fosse, ó, ampliar a imagem, ó, tá vendo? Ó o meu ponto aqui, ó, bem em cima. Olha o quanto eu estou ampliando. E ele arredonda, tá bom, pessoal? Ele faz um arredondamento para 2 casas decimais. À direita da vírgula, tá? Isso aí é questão de potência de computacional. Tá bom? A mesma coisa se eu quisesse ver, por exemplo, ó, e se eu quisesse saber quanto é 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta daria, ó, 32. Meu ponto H, coordenada. Primeiro ponto é o 4, segundo ponto, não é 32, não, é 16, ó. Quando eu marcar aqui, ó, olha o desenho aqui em cima, ó, o meu ponto de H. Valor de x vale 4, tá? O valor de x vale 4, o valor de y, 16. Agora, digamos, tá? Digamos que eu vou pegar a referência, eu vou tirar isso tudo e apagar. Estou apagando, estou deixando aqui só para a gente fazer o comparativo. Agora, eu estou pegando, em vez de 2, tá bom? Vou pegar um menos 2, tá bom? Em vez de eu pegar o número 2, estou pegando o número menos 2. Tá? Beleza. Lembra que eu disse, perdoe, eu não vou pegar o menos 2, na verdade, eu vou trocar a potência. Em vez de ser positivo, tá bom? Vou botar o sinal de menos na frente. Ou seja, eu vou trabalhar com expressões do tipo a elevado a menos x. Tá? Olha o resultado aqui, ó. Olha o que é que ele fez, ó. Ele não sabe nem o que eu estou pedindo, mas veja, ó, que ele ajustou. Ele não sabe nem quem é esse meu valor de A. Automaticamente, como ele assumiu que lá em cima, ó, A era igual a 2, o A aqui ele colocou como sendo quem? O próprio 2. Tá bom? Isso é por associação. Só que eu não quero o A como sendo 2. E se eu pegasse o A, em vez de 2, colocasse, tá bom? Deixa eu tirar o X aqui de dentro, para não dar problema. 1 dividido por 2. Ó, veja, eu estou invertendo aquele valor que estava lá. E aqui na minha potência, tá bom? Estou colocando menos o valor de x. Olha o que acontece com os resultados. Ó. Vocês estão vendo que eu tenho esse gráfico aqui? Ó, eu troquei o meu valor 2, inverti, ou seja, em vez de estar trabalhando entre valores maiores do que 1, entre 0 e 1. Mas veja o desenho, ó, quando eu acender o verde, ó, observe que as linhas elas se sobrepõem. Ó. Por isso eu coloquei aquelas regras lá. Tá bom? Por isso, as regras estavam descritas. Se você pegar um resultado que é menor do que 1, tá bom? Mas o meu valor de base é menor do que 1. Só que a potência, tá? Ela inverte os sinais. Vai respeitar o mesmo padrão do que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Acender a tela, vocês vão ver que eu estou tentando mudar as cores, ó. Tá bom? Então, é isso. Por isso eu coloquei. Então, você tem 4 tipos de gráfico. 2 de um jeito, 2 de outro. Só que eles são extremamente familiares na hora de descrever. Beleza? Vamos voltar lá para a apostila. Então, cuidado aqui, pessoal. Tá bom? Ah, quer dizer que se eu trocar aqui o A, se tiver 5, se eu botar 1 sobre 5, mas eu estou falando de desenho, pessoal. Estou falando de desenho. Se ao invés de eu ter colocado um meio, tivesse colocado um terço, o desenho ia parecer com aquele. Não ia ser igual, ia ser parecido. Tá bom? Vou até fazer antes de passar mais à frente. Vou voltar lá para fazer. Vou trocar um meio, tá, por um terço. Ó, voltando à operação, em vez de eu pegar um meio, aqui embaixo, ó, pessoal, no vídeo, um terço. Quando eu colocar, ó, tá vendo? Ó? Agora a linha vermelha e a verde. Veja que o desenho é similar. Não é o desenho ser igual, é similar. Então, a direção que eu vou cumprir, caso o meu valor, tá, seja colocado da seguinte maneira, ó, A maior do que 1, tá? O X segue de negativo para positivo. O B menor do que 1, maior do que 0, menor do que 1. Mas a potência sendo trocados os sinais,
eu vou sempre seguir da esquerda para a direita seguindo esse esquema. E no outro gráfico, eu vou seguir da esquerda para a direita nesse esquema. Como é que faz isso? Quando A é maior do que 1, mais, na minha potência eu tenho o menos. Ou, quando o B está entre 0 e 1, mais a potência segue com o valor de x. Se é negativo, fica negativo. Se é positivo, fica positivo. Beleza? Eu posso pegar algumas situações, só para se ter ideia, do seguinte, exemplos aqui. Determinar aqui é o domínio, a imagem das funções, tá? Ficou aqui das funções. Eu vou. Eita, o professor não sabe nem escrever, das funções. Tá? Como é que eu faria aqui, por exemplo? Lembre-se, função exponencial são funções em que os valores que eu posso aplicar, eu tenho que ter cuidado, por isso eu estou pedindo aqui o domínio. A imagem sempre tem que refletir valor positivo, tá bom? Sempre tem que refletir isso. Então, eu preciso avaliar que valores eu posso colocar, seria o domínio. As minhas soluções, eu tenho certeza que são valores o quê? Positivos, simplesmente para a expressão de exponencial. Então, por exemplo, 2 elevado a x, está lá, x é uma função de primeiro grau. Em uma função de primeiro grau, eu posso colocar qualquer valor, ou seja, por isso que o domínio é os reais. E a imagem, que eu já disse, são os números o quê? Positivos. E se tiver 5 elevado a x menos 2, x menos 2, função de primeiro grau. Eu posso colocar qualquer número e minhas soluções seriam qualquer valor. Quem é o domínio? Qualquer número real. Eu posso colocar qualquer número nas funções de primeiro grau. E quem seria a imagem? Ora, se eu estou trabalhando com exponencial, de certeza, eu sei que eu tenho resultados o quê? Positivos. Em 3 elevado a x ao quadrado, professor. X ao quadrado, função de segundo grau. Eu posso colocar qualquer valor em uma função de segundo grau. Pronto. Quem é o domínio? Qualquer número real. A imagem me gera sempre valores que são o quê? Positivos. Tá certo? Na letra D, A menos 2 elevado a x. Como eu disse a vocês, eu preciso que a base seja um valor o quê? Positivo. Como a potência é x, o x que está aqui, eu preciso que esse x seja o quê? Número real, porque ela é uma função de primeiro grau. E a base, para que ela seja positiva, eu só preciso que A seja maior do que 2. Tá bom? E quem seria a imagem? São valores positivos. E na função 2 elevado a x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Eu tenho que ter um cuidado, já que aí eu tenho o quê? Na potência eu tenho uma fração. Na fração, eu só tenho problema quando acontece o quê? Quando o meu denominador é igual a zero. Ou seja, eu preciso remover os valores onde x ao quadrado menos 1 daria um zero. Que valores são esses? Se eu colocasse menos 1 ao quadrado dá 1, um menos 1, zero. Se eu colocasse 1 ao quadrado dá 1, um menos 1, zero. Ou seja, eu posso pegar os números reais desde que eu não pegue o menos 1 e o 1. Então, já sei o domínio, os números que eu posso colocar na minha conta. A imagem aqui, tá bom? São valores o quê? Positivos. São todos? Infelizmente, não. Tá bom? Professor, mas como é que eu vou saber a imagem e tal? Pessoal, para a imagem de funções mais complexas, realmente a gente tem que usar um software. Ou tem que ter uma boa habilidade de interpretação. Tá bom? A princípio, o que eu preciso de vocês são as funções básicas. Função básica. Essas que estão aqui em cima. Essas mais complexas, eu não vou colocar. Tá certo? Mas a gente teria capacidade de compreender pelo menos o domínio. A imagem realmente é complicado para a gente saber os resultados. Beleza? Sendo assim, nós já temos a base. E o que é que a gente precisa fazer? Vamos treinar um pouquinho, tá? Só que antes de treinar, eu vou ajustar isso aqui, onde tem, exponencial natural e logaritmo natural. Eu vou falar agora da chamada exponencial natural, que é só o seguinte, para que eu fale dela, eu preciso falar de um número chamado número de Euler. Tá bom? Como é que ocorre esse número de Euler? Esse número de Euler, tá, foi obtido quando começou-se a estudar a ideia de economia. Se eu colocasse um certo valor em uma conta, tá bom?
e deixasse esse valor por um certo período de tempo, onde para cada mês que fosse passando, tá bom? Eu ia pegando um dividido pelo mês em que ele está. Por exemplo, no primeiro mês seria um dividido, tá bom? Primeiro mês é 1, segundo mês 1 dividido por 2, terceiro mês 1 por 3 e por aí vai. Tá bom? Quando a gente fez essas relações aí, chegou-se ao número especial chamado número de Euler. Como eu já disse, conceito de taxa de juros. Bote um vídeo na internet que vocês vão ver. É um vídeo rapidinho, 5 minutos, e vocês vão entender isso daí sem dificuldade. O número ó, é um número infinito, tá bom? Que a gente obtém. Geralmente se arredonda no máximo com as 4 casas decimais à direita da vírgula, ou seja, 2,7182. Tá bom? E esse valor que aí está é chamado de número de Euler. Vocês percebem que esse número de Euler é um valor positivo. Quando ele é utilizado como base de um valor exponencial, esse valor exponencial é chamado exponencial natural. E qual é a definição dele? Segue a mesma definição que a gente tem, tá bom? De função exponencial, só que ele recebe o nome de quê? Exponencial natural. E esses valores de exponencial, tá? Independente de ser natural ou não, são utilizados, por exemplo, para a gente verificar, além de conceitos econômicos, tá? Populações, tá? Crescimentos populacionais. Por isso que eles são importantes. Independente, tá bom? Se você faz engenharia ou não, se você gosta de matemática ou não. Se você trabalha com biologia, é fundamental se conhecer pelo menos o básico dessa chamada função exponencial. E aí, para a definição da exponencial natural, nós teríamos o seguinte, ó, f de x é igual a e de x. Ou seja, tem duas formas de você chamar. Casualmente se chama exponencial de x, e aí a gente coloca o ezinho, tá? E a outra coisa você pode dizer e de x. E de x significa exponencial natural de x. Tá bom? Quando você coloca qualquer outro número, é casual se falar é exponencial de tanto de x. Quando se coloca somente o e, não chama-se exponencial de Euler, se diz exponencial de x. Tá bom? É só um modo de tratar. E o conceito completo da ideia de exponencial é esse. E aí a gente pode fazer alguns exemplos. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Problema da PUC de Minas Gerais adaptado, que é o seguinte: o número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existissem 8 bactérias no meio, ao final de 10 horas, o número de bactérias seria 2 elevado à quarta, 2 elevado à sétima, 2 elevado a 10, 2 elevado a 15 ou 2 elevado a 13. Qual seria o valor? Eu vou fazer esse exemplo aqui, fazendo passo a passo, e mostrar a vocês que é fácil, desde que eu domine as propriedades de quê? De potência e radiciação. Beleza? Vamos lá resolver. Ele diz o seguinte no problema. Vamos ver lá. O que é que ele caracteriza? Ele diz que ele deixou bactérias que dobram de hora em hora. Tá bom? O número, vamos lá colocar o que está sendo descrito no texto. Número de bactérias dobra a cada hora. Isso é a informação que ele dá lá. Segunda coisa que ele diz é o seguinte, ó. No início, temos, tá? No início, temos 8 bactérias. Tá bom? Eu estou só colocando informação para na hora de escrever saber como responder. E o último passo, ele quer saber, ó, daqui a 10 horas, quantas bactérias teremos? Quantas bactérias teremos? Tá bom? Essa é a pergunta.
E não é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque vamos lá, a solução. Eu preciso primeiro compreender, tá? Escrever quem é a função para compreender. Ele diz o seguinte, ó, quando ele começou a marcar o tempo, quando eu começo a marcar o tempo, todo mundo concorda comigo que eu começo do zero. Então, quando o tempo é zero, quantas bactérias eu tenho? Quantidade, tá bom? De bactérias é 8. Uma hora depois, de acordo com a informação que ele dá lá no início, uma hora depois, a quantidade de bactérias seria o dobro da que eu tenho agora. Então, são 2 vezes 8, que dá 16. Aí ele diz, ó, mais uma hora depois, ou seja, 2 horas depois que eu comecei a contagem, a quantidade de bactérias agora é o dobro da anterior. Ou seja, 2 vezes 2, eu estou pegando sempre ó, o que está no passo anterior. Então, eu vou pegar aqui quantidade na hora 1, quantidade na hora 0, na hora 1, na hora 2. Então, ó, eu tenho o anterior e eu sei que dava 16, 16 vezes 2, 32. Na hora 3, quando eu tiver com 3 horas, tá? Veja que eu estou fazendo 4 análises. A primeira com 8 bactérias, a segunda com 16, a terceira com 32, a quarta, quer dizer, a quantidade de bactérias que eu tenho daqui a 3 horas, quando eu começar a análise, é o dobro do caso anterior. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 8. Isso aqui dá 64 bactérias. Ah, professor, eu vou ter que fazer de 2 em 2 até chegar ao 10? Se você quiser fazer, faz. Tá? Só que eu tenho uma maneira mais prática. Independente de qual seja a hora. Tá? Independente de qual seja a hora. Vamos chamar essa hora daqui, tá bom? De B. Bom, vamos imaginar que seja uma hora B. Podia ser a hora 1, a hora 2, a hora 3, não importa. A hora B. Perceba o seguinte, ó. Toda vez que eu estou fazendo a quantidade de bactérias pelo tempo, esse tempo aqui, lembre-se, é a hora B. Ele está sendo sempre o dobro da hora anterior. Então, ó, observe aqui em cima. Primeiro eu só tinha 8. Vou destacar aqui de vermelho. Primeiro eu só tinha 8. Depois eu tenho o dobro, ó. 2 vezes 8. Depois eu dobro de novo, ó. Aí tenho 2 vezes 2 vezes 8, ó. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vezes 8. Na terceira hora, ficou 2 vezes 2 vezes 2. Olha, o 2 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. É 2 ao cubo vezes 8. Então, observe, para a hora zero, professor, mas aqui ó, na hora zero não tem 2 elevado? Tem. Vocês lembram que quando não aparece nenhum número na frente ou embaixo, esse número é 1. Isso aqui é 1 vezes 8. Professor, mas é o número 1. Cadê o número 2? Aí eu volto lá nas propriedades de potência. Tá bom? Quando a gente tem o número 1, isso aqui é a mesma coisa de qualquer número que não seja 0 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 vezes 8. Daqui, ó, tem 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 a 2, 2 a 3, na hora 0, 2 elevado a 0, na hora 1, 2 elevado a 1, na hora 2, 2 ao quadrado, na hora 3, 2 à terceira. Então, na hora B, 2 elevado a B vezes 8. Professor, então o senhor está me dizendo, ó, então por isso daqui, ó, independente da hora que seja, podia ser daqui a 1 milhão de horas. Eu já sei, então, que na hora 10, eu teria ó, a quantidade de bactérias na hora 10 seria 2 elevado à décima
tá bom? Vezes 8. Ah, professor, mas não tem nenhuma dessa aqui lá, tá bom? Tem 2 a quarta, a sétima, a 10, a 2 elevado a 15 e 2 elevado a 13, mas não tem ninguém multiplicando 8. Então o senhor errou. Não. O que acontece é o seguinte, pessoal. Olha esse valorzinho aqui de 8. Ó. O 8 é um produto do número 2. Isso aqui, portanto, essa multiplicação de 2 a décima vezes 2 à oitava é a mesma coisa que 2 elevado a décima vezes, aí o 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. E aí o que é que acontece então? Eu tenho propriedades de potência, mesma base, potências diferentes. O que é que diz a propriedade? Repete-se a base, soma-se os expoentes. 2 elevado a 10 mais 3. Ou seja, isso aqui dá 2 elevado a 15. Que 15? Eita! 10 mais 3, 15. 10 mais 3 é 13. Eita, professor, essa daqui o senhor foi longe, viu? Ou seja, daqui a 10 horas eu teria 2 elevado à 13ª potência. Tá bom? Isso significa que eu teria aproximadamente, pessoal, em torno de 5.000 bactérias. Tá bom? Voltemos para a apostila. Na hora que você pegar o gabarito, a resposta que a gente teria, tá? A letra E, que é 2 elevado à 13ª. Outro exemplo. Sob certas condições, o número de bactérias B em uma cultura em função do tempo, medido em horas, guarda essa informação, o tempo medido em horas, é dado por B elevado, B de T é igual a 2 elevado a T dividido por 12. Isso significa que em 5 dias, após a hora zero, tá? O número de bactérias é quantas bactérias eu teria daqui a 5 dias, sabendo que o desenvolvimento é dado por essa expressão que aqui está. Vamos lá, botar os pontos-chave e fazer essa questão. O que é que ele diz lá de informação? Primeiro, ele diz que B se refere à quantidade. Se refere à quantidade. Tá bom? Estou botando só a informação que tem para saber o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu tenho. Sempre façam isso, pessoal. Não tem que ter pressa numa conta matemática, não. Entendeu? Matemática, ela é fácil. Eu só preciso colocar a informação, depois ir usando o que eu já tenho. Segunda coisa, ele diz, o tempo é em horas. Bom, ele deixa bem claro, o tempo é em horas. A quantidade de bactérias, ele diz o seguinte, a quantidade de bactérias nessa hora que está aqui é a mesma coisa de você calcular 2, cuja potência é T, dividido por 12. Aí a pergunta que ele quer saber, quantas bactérias teremos após 5 dias? Teremos após, após, após 5 dias. Tá? O que é que a gente faz aqui? Tá? Ele quer saber isso. Então vamos lá. Colocando as informações. Primeiro, ele me dá um tempo que seria 5 dias. Só que ele diz que eu só posso colocar na conta hora. 5 dias. Cada dia tem quantas horas? 24 horas. Então seria 5 vezes 24 horas. E aí é fácil da gente saber. 5 vezes 24 é simples, daria 120 horas. Ah, por que ele usou 5 dias? Porque a gente sempre dá informação mais curta. É a mesma coisa. Falta 5 minutos para chegar no horário, quando alguém te pergunta a hora. Dificilmente você vai falar 5 para, tá? Você dá a hora cheia.
Rapaz, tá hora. Tá bom? Então a gente tem 120 horas. Ou seja, a quantidade de bactérias em 120 horas seria a mesma coisa da gente calcular 2 elevado a 120 dividido por 12. Isso aqui dá 2 elevado à 10ª potência. Tá bom? Isso aí dá 2 elevado a 1 dá 2, elevado ao quadrado dá 4, elevado à terceira dá 8, elevado à quarta 16, ó, aí, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, nós teríamos, depois de 5 dias, 1024 bactérias. Tá certo? Sendo assim, vamos lá na apostila. No nosso gabarito, a resposta correta seria a letra A. Tá bom? Ou seja, como aí está. Professor, mas eu, de novo, você pode por um instante ficar sempre se questionando. Por que é que eu preciso aprender isso como professor de biologia? Fácil. Imagina que você quer fazer um experimento num laboratório, na escola. Não é um experimento de outro mundão. Só mostrar a proliferação de bactérias, a bactéria se reproduzindo, essas coisas. Você precisa saber de contas como essa para saber se você vai acabar gerando um problema sanitário. Porque às vezes você deixa uma bactéria em uma cultura que ela se desenvolve muito rápido e em poucas horas você já contaminou um espaço muito grande. Gerou um problema enorme. Tá? Imagina que você pega sem querer um ovo e ele está contaminado por salmonela. E aí? E a bagunça? Você deixou aquilo lá proliferando. Deixou o final de semana? Não tem problema não. Um final de semana todinho. Quando for na segunda-feira que você chegar, você vai ter um problema gigantesco para resolver. Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado em situações como essa. Tá? Vamos lá a mais um problema. Ah, professor, mas o senhor só fala de bactéria, bactéria. Beleza, vamos ao problema econômico que vocês possam usar? Tá? Que diz o seguinte: ó, o montante M é a quantidade a ser recebida após a aplicação de um capital a uma taxa I durante um certo tempo. Num regime de juros compostos, esse montante é calculado da maneira que aqui está. O montante é igual ao capital que você investe, tá? O montante é os juros que você vai receber. É igual ao capital que você investe vezes 1 mais a taxa de juros multiplicado pelo tempo que você deixou. Só para constar, o número de Euler veio basicamente dessa conta que está aí. Aí imagine que você vai aplicar 10 mil reais com uma taxa anual, tá bom? De 12% e vai deixar ele 4 anos. Qual seria o montante final dessa aplicação? Professor, onde é que está a ideia de potência? Tá? De exponencial. Está na parte ó, 1 mais i elevado a t. É essa parte aí que vai fazer o quê? A proliferação. Quando multiplicar pelo montante, você vai ver esse dinheiro rendendo. Se você fosse fazer uma conta rápida de cabeça, você poderia fazer o seguinte: ó. Ah, eu vou colocar 10 mil. Tá? Deixa eu ir para o quadro, que é melhor. Você está lá. O capital que você vai colocar é 10 mil. Tá bom? A taxa de juros. A taxa de juros, tá? Que iria render o valor que você ia deixar na aplicação é 12% ao ano. Tá bom? Ele rende, além disso, o quê? Você vai deixar por 4 anos. 4 anos rendendo. Aí ele pergunta, qual vai ser o montante, tá? Quem vai ser o montante? Tendo em vista o seguinte, ó,
a conta para você saber o quanto você vai ganhar com essa aplicação seria o capital vezes 1 mais i elevado ao tempo que você deixou. Detalhe, a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma propriedade temporal. Se um está em ano, o outro tem que estar em ano. Se um está em mês, o outro tem que estar em mês. Tá bom? O que eu posso observar aqui seria o seguinte, ó, por exemplo, 12% ao ano seria como se você rendesse 1% ao mês. Tá? E se fosse uma constante, 1% ao mês. Tá? Isso era quase o valor que rendia uma poupança, tá bom? Há 8 anos atrás. E aí você vai rendendo, ó, deixando. Se você fizesse uma conta rápida, você poderia imaginar o seguinte: peraí, 10 mil eu vou colocar, coloquei 10 mil. Como vai render 12% ao ano, então é como se eu tivesse vezes 12%. E aí, se você fizesse essa conta, tá? É multiplicar 10 mil vezes 12 e dividir por 100, vocês iam ver que ia dar 1.200. Aí vocês dizem, vai dar 1.200. Como eu estou deixando 1.200 vezes 4 anos, então, ó, 1.200 vezes 4 anos que você está deixando, você iria achar que ia receber R$ 4.800. Tá bom? Isso aqui seria o valor. Deixa eu ajustar aqui. Colocando um símbolo, né? De valor. R$ 4.800. Só que tem um detalhe. Isso aqui seria se fosse juros simples. E você sempre no final do ano você ia colocar o mesmo rendimento, os mesmos 10 mil. Só que em juro composto você deixa ele rendendo sem sacar. E aí, quando você coloca esse valor na conta, você teria o seguinte, ó, o montante daqui a 4 anos seria a mesma coisa de você colocar 10 mil, tá bom? Que multiplica 1 mais 12% é a mesma coisa de você ter 0,12 em número decimal. Tudo isso elevado à quarta potência, ou seja, seria 10 mil, tá? Que multiplica 1,12 elevado à quarta potência, tá? Se você faz 1,12 elevado à quarta, a gente teria como rendimento, deixa eu ver aqui, tá? Enquanto eu estou escrevendo, 10 mil vezes 1,12, tá? Elevado à quarta potência, tá? Isso aqui dá, não fazendo muito, 1,57 351 352 352, tá? Quando você multiplica 10 mil por isso daqui, tá? O valor de rendimento seria 15.735 reais, tá? E 20 centavos. Perdoe? Tá? Aqui eu estou colocando já o valor cheio, ou seja, o que rendeu não foi 4.800, mas sim, ó, o que você ganhou a mais, tá aqui, ó. Foi 5.735, ou seja, uma diferença de R$ 935,20. Ou seja, você iria levar, eu já quero escrever o símbolo de números reais. Ô, mania grande, tá? Você iria estar recebendo quase R$ 1.000 a mais do que você pensou. Tá bom? Mas essa conta de economia, de rendimento, é feito usando isso o quê? A ideia de exponencial. Beleza? Vamos voltar lá para a apostila. Daí, ó.
R$ 15.735,20. Beleza? Voltemos para mim. Dessa forma, pessoal, eu peço a vocês, leiam o contexto de potenciação e radiação, tá? Ele é a base para que vocês saibam o exponencial. Exponencial não tem nada de outro mundo. É só um valor específico sendo dito o quê? Que a nossa base vai ser composta com quem? Com números positivos. E a potência são números reais. Beleza? Então é aquilo. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!